Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta à Escola Online. Aqui é o professor Thales, professor de arte de vocês, e hoje, na semana 2 do volume 5, vamos trabalhar o conceito de beleza. Essa aula está muito bacana, gente, para a gente pensar várias coisas que, inclusive, afetam a gente diariamente. Então, recomende essa aula para o seu coleguinha, tá? Porque ela tem muita coisa legal, muitas ideias bacanas, né? E muita coisa útil para o nosso dia a dia também. Bom, mas antes de a gente começar, gente, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes, tem muita novidade saindo por lá. Em breve a nossa plataforma do Escola Online também estará no ar. E aqui no YouTube, galera, não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Também ative o sininho de notificação para ficar sabendo sempre quando os nossos vídeos novos estiverem no ar. E agora, gente, bora para a aula. Bom, galera, primeiro a gente tem esse texto, né, que fala sobre o padrão de beleza. Né? Então, o que é esse padrão de beleza exatamente? Basicamente, a expressão padrão de beleza ela é usada para falar sobre um modelo de beleza que vai ser considerada, entre aspas, ideal para uma sociedade. Então, o padrão de beleza, ao decorrer da história, né, foi se modificando com o passar do tempo. A gente consegue observar, por exemplo, como que eram as roupas, os penteados, as maquiagens mais usadas em cada uma das épocas, né, ao longo da história. E esses padrões também, eles vão ser diferentes dependendo de cada país e cada região. Na cultura ocidental, por exemplo, são muito diferentes em relação à cultura oriental. Além disso, o padrão de beleza também determina certos padrões estéticos que cada sociedade, né, vê em relação não só às vestimentas, como a gente está falando aqui, mas ao próprio corpo das pessoas. Né? Então, por exemplo, né, na China, né, em alguns países asiáticos, o ombro das mulheres, né, se for um ombro queimado, há certo tempo atrás, não sei se isso é dessa forma até hoje, né, mas quando o ombro era queimado e mais moreno, significava que essa mulher ela trabalhava, né, mais braçalmente, né, e mais na zona rural também. Então, né, muitas vezes, né, para as pessoas daquela região, eles viam essa pessoa como uma pessoa não dentro dos padrões de beleza, que o correto entre aspas, né, muitas aspas, né, o ideal para eles seria que fosse uma mulher com ombros, né, que não pegassem a luz do sol. Beleza? Então isso é só para a gente ter um exemplo. Isso, né, no Brasil já é bem diferente, né? Você não pensa dessa forma, né? Você não pensa muito nessa questão do status social da pessoa, até pensa, né? Mas muitas vezes isso não está relacionado ao padrão de beleza específico. Né? Então isso é bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente confunde padrão de beleza com o que faz as pessoas se aproximarem das outras. Não necessariamente essas duas coisas estão conectadas, beleza? Muitas vezes as pessoas se aproximam também por interesse, muitas vezes, né, por simplesmente, né, se identificarem ideologicamente e tudo mais, né? Mas nesse caso, né, dos ombros das chinesas, a gente vai ter isso realmente como um padrão de beleza lá dentro, né, para os orientais. Aí, o padrão de beleza em relação à mídia, né, o que a gente vai ver? Que a gente vai ter uma difusão desses conceitos de padrão. Né? Então, a televisão e o cinema, né, eles vão ser assim, os principais construtores atualmente, né, do padrão que a gente considera associado ao que é bonito, ao que é aceitável, né, como você deve se vestir, como você deve se portar, como você deve né, aparecer. Né? E o reforço dessas ideias é bem complexo, porque ele está sempre ligado à divulgação de vários produtos e serviços, né, que fazem parte dessa indústria da beleza. Né? Então, uma das coisas que a gente mais percebe, né, é que a gente tem modelos, né, que elas são pagas para que elas se mantenham num padrão estético, né, e é bizarro, porque esse padrão ele não respeita as diferenças e muitas vezes esse padrão ele é totalmente inalcançável. Né? Muitas vezes a própria modelo ela não está no padrão,
né, que ela precisa para tirar foto, então ela já está num padrão de beleza bem difícil de ser alcançado, e para fazer a sessão de foto ela ainda tem que fazer um monte de maquiagem, um monte de Photoshop, colocar um monte de coisa ali. Então, o que a gente tem visto acontecer atualmente é que o padrão de beleza são pessoas que não existem, né? Então isso é muito bizarro, porque a gente tem começado a achar, né, a colocar no nosso imaginário coletivo que tipo a pessoa mais bonita possível é um tipo de pessoa que não tem jeito de existir na vida real. Então isso é muito esquisito, né? Fora que, né, você acaba, né, tirando um pouquinho sobre a questão da subjetividade, da pluralidade e da diversidade em relação à beleza, né, e acaba que pessoas que se consideram, né, entre aspas, fora dos padrões, elas muitas vezes têm baixa autoestima, têm problemas com ansiedade, melancolia, tristeza, né, e mais uma diversidade de outras coisas. Além disso, né, essa percepção de belo ou feio, né, ela tem uma questão muito subjetiva ali por trás, e da formação cultural dos países, dos momentos históricos que a gente vive também. Então vai ser muito importante a gente perceber que quando você pensa um único padrão de beleza, você está restringindo essas coisas, né, e muitas vezes você está reforçando, né, desprezo e preconceito, né, de uma diversidade de outras coisas. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nas questões. Bom, atividade 1, né, perguntado aqui, ó, nesse texto discorremos um pouco sobre os ideais de beleza sobre o corpo, porém ele ocorre também em arte. Temos hábito de falar, né, se uma obra é não bonita. Para você, o que vai ser o belo? Bom, então basicamente o belo é um conceito muito amplo, né, que ele vai ter relação com o que agrada a gente visualmente. E essa questão, né, vai ter muita coisa para a gente se debater em torno, para a gente debater, né, aqui em torno dela. Por exemplo, né, como que essa coisa ser agradável ou não aos olhos foi montado pela nossa subjetividade ou socialmente. Então, o que a gente vai perceber? Né? Essas questões, por exemplo, podem estar ligadas a questões como racismo, como machismo e como consumo exacerbado. Né? Como assim? Como o que a gente acha bonito ou não muitas vezes é controlado, é maquinado por um processo midiático, muitas vezes o que acontece? O que a gente acha bonito tem como foco o eurocentrismo, ou seja, a gente olha para o conceito que os europeus acham bonito ou para o padrão europeu de beleza e a gente acha que todo mundo em todo o resto do mundo tem que ser dessa forma. Exemplo disso, né, era meio que quase uma exigência social, mulheres que tinham cabelo enrolado no Brasil, fazer chapinha para ficar com o cabelo liso. Né? Então isso é um exemplo, né, de eurocentrismo dentro dessa questão da beleza. Né? A segunda coisa, a grande exposição do corpo feminino. Né? Então você tem que fazer uma exposição exacerbada para falar que alguém é bonito. Né? E uma terceira coisa, a tentativa de tentar de você vender estilos de vida e produtos ideais que muitas vezes, né, não vai tornar a gente mais saudável fisicamente, nem, né, e muito menos mentalmente falando. Né? Então, quando a gente pensa sobre essas coisas, né, a gente tem que pensar, né, exatamente, pô, o que é belo para mim, então, de fato, né, o que eu acho belo, né, eu não preciso estar de acordo com o que toda essa máquina social e midiática está falando, e para que a gente faça isso, a gente tem que passar por todo um processo de reflexão e de ressignificação dessas coisas, porque no geral a gente está todo, né, apregnado, né, do que a sociedade meio que manda a gente achar bonito. Beleza? Aqui a gente vai ter as atividades 2 e 3. Então, primeiro, o texto discorre que padrões de beleza impostos pela sociedade não colaboram para o respeito às diversidades. Você considera que essa arte contemporânea tenta romper com esses padrões? Sim, demais, né? A arte contemporânea ela busca exatamente romper esses padrões da tradição, principalmente no sentido de dar voz aos que têm menos voz. Então a gente busca trazer à tona o que? Olhares, pensamentos, né, críticas diversas em relação à sociedade, né, e esse é um dos aspectos mais trabalhados, né, dentro da arte contemporânea. E por fim, né, pede para a gente pesquisar, né, o que aconteceria se tivesse um único padrão de beleza. Né, e esse trechinho aqui, ó, a existência de um único padrão, socialmente aceito e pré-estabelecido, define que somente um determinado tipo deve ser considerado, né, esteticamente bonito ou aceitável. Isso é muito ruim. Por quê? Ruim, complicado e vai trazendo vários problemas, vira uma questão bem complexa mesmo dentro da nossa sociedade. Já que a gente está muito ligado ao que é visual, ao que é belo,
vários preconceitos vão surgir diante dessa questão, né, de uma questão estética, né, você vai acabar, né, acometendo a pessoa vários preconceitos que não tem nem a ver com a estética, mas que acaba pegando ela, né, como vários distúrbios psicológicos e físicos vão atingir essas pessoas que não conseguem atingir esses padrões que a sociedade impôs e que buscam a todo custo muitas vezes tentar se enquadrar dessa forma, né, então isso é muito tenso, né, a pessoa começa a desenvolver um monte de distúrbio, né, porque ela fica achando que ela tem que conseguir aquele corpo daquele jeito, aquele, né, aquele cabelo daquela forma, aquela barba daquele jeito, e etc. Né, e aquilo tudo, né, vai se acumulando e você vai tendo uma relação cada vez mais insalubre, ou seja, uma relação cada vez mais negativa e tóxica em relação ao seu próprio corpo, beleza? Então, né, é muito importante, galera, não que a gente se sinta bem com a gente mesmo e não que a gente fique tentando se enquadrar em todos os padrões. É claro que tem algumas coisas que são questões de saúde e é claro também que isso não quer dizer que você não possa fazer coisas para que você se sinta mais bonito. Você não só pode como você deve, mas você não deve exigir que você fique parecido, né, com fulano ou com ciclano, etc. Você tem que exigir que você seja a melhor versão de você mesmo, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixe aquela curtida, deixe um comentário aqui falando também o que você acha sobre essas coisas, né, do padrão de beleza, do padrão estético, beleza? Pra gente ir trocando uma ideiazinha e espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos. A gente se vê no próximo vídeo.